Olá, seja bem-vindo ao Militar Global. Hoje vamos falar sobre Zelensky alerta para possível ataque russo a país da OTAN, fronteiras abandonadas, o avanço do crime organizado e a inércia do governo brasileiro, e o futuro da Ucrânia diante da redução do apoio dos Estados Unidos. Durante a Conferência de Segurança de Munique, realizada na Alemanha nesta sexta-feira, 14, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia pode lançar um ataque contra um país da OTAN já no próximo ano. A declaração foi baseada em informações da inteligência ucraniana, que indicam planos do Kremlin para expandir o conflito além das fronteiras ucranianas. Zelensky ressaltou que, sem garantias de segurança adequadas, Moscou continuará sua ofensiva na Ucrânia e poderá ampliar as hostilidades para outros territórios da Aliança Militar Ocidental. Se você é apaixonado por assuntos militares e quer se manter atualizado sobre os principais acontecimentos, não esqueça de apoiar o canal. Seu suporte é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos e mantendo você informado sobre os desdobramentos mais recentes no mundo do militarismo. Juntos, podemos explorar ainda mais as estratégias e os bastidores dos conflitos que moldam nosso tempo. E lembrando, ative o sino de notificações para receber o próximo vídeo. Agora, vamos voltar à notícia. O presidente ucraniano enfatizou que o presidente russo, Vladimir Putin, estaria preparando uma nova fase da guerra, o que poderia colocar em risco a segurança da Europa. Segundo Zelensky, há sinais claros de que a Rússia não pretende encerrar sua agressão apenas na Ucrânia, e que o planejamento de um possível ataque a um membro da OTAN pode ocorrer já em 2026. Esse alerta contrasta com projeções anteriores de analistas europeus, que previam um prazo mais longo para uma eventual escalada do conflito. O líder ucraniano reforçou que a comunidade internacional deve agir de maneira mais firme para evitar essa possibilidade. No ano passado, o ministro da Defesa da Dinamarca já havia levantado a possibilidade de que, em um período de 3 a 5 anos, a Rússia poderia testar o compromisso da OTAN com o artigo 5 do Tratado da Aliança, que prevê defesa mútua entre os países membros. Nesta sexta-feira, Zelensky reiterou que a simples tentativa de pressionar Putin a recuar não será suficiente para garantir a estabilidade na região. Ele defendeu que apenas garantias de segurança concretas podem conter a Rússia e impedir um avanço militar que coloque em risco a soberania de outros países europeus. Além disso, Zelensky alertou que a resistência da Ucrânia contra a invasão russa serve como uma barreira fundamental para a segurança europeia. O presidente destacou a importância do apoio militar contínuo por parte dos aliados ocidentais, enfatizando que uma Ucrânia enfraquecida facilitaria os avanços de Moscou em direção a outros países. Para ele, a hesitação das nações ocidentais em fornecer recursos suficientes pode comprometer não apenas a defesa ucraniana, mas também a estabilidade geopolítica da região. Líderes europeus têm demonstrado preocupação com as declarações de Zelensky, embora alguns analistas acreditem que a Rússia pode enfrentar dificuldades para abrir uma nova frente de guerra no curto prazo. No entanto, o consenso entre especialistas em segurança internacional é de que o risco de expansão do conflito não deve ser ignorado. O posicionamento da OTAN e a resposta dos países membros aos recentes alertas da Ucrânia serão determinantes para o futuro da segurança no continente. Agora vamos para outra notícia. Fronteiras abandonadas, o avanço do crime organizado e a inércia do governo brasileiro. O recente episódio envolvendo o abate de um avião venezuelano carregado com drogas na região norte do Brasil expôs a fragilidade da segurança nacional. O crescimento da atuação do crime organizado nas fronteiras evidencia a ausência de medidas eficazes por parte do governo federal, que mantém uma postura diplomática diante do regime de Nicolás Maduro, sem ações concretas para proteger o território brasileiro. Nos últimos anos, a crise econômica e política na Venezuela gerou um intenso fluxo migratório, com milhares de pessoas buscando refúgio no Brasil. No entanto, a falta de fiscalização rigorosa tem permitido que organizações criminosas explorem essa situação para expandir suas operações ilegais, incluindo o tráfico de drogas e contrabando. Algumas iniciativas militares foram implementadas, como a Operação Ostium da Força Aérea Brasileira, FAB, mas especialistas alertam que essas ações são insuficientes para garantir uma proteção efetiva da fronteira. A ausência de um reforço contínuo e robusto por parte do governo federal levanta sérias preocupações sobre a segurança nacional e a soberania do país. Parlamentares da oposição têm exigido medidas concretas, defendendo um aumento da presença das Forças Armadas na região e investimentos significativos em inteligência e monitoramento. Apesar dessas cobranças, o governo tem respondido de forma lenta, sem apresentar um plano claro de combate ao avanço do crime organizado. Em dezembro, militares venezuelanos intensificaram sua movimentação na fronteira com a Guiana, o que levou o exército brasileiro a entrar em estado de alerta. Mesmo diante dessa tensão crescente,
A resposta do governo federal foi exclusivamente diplomática, sem qualquer mobilização efetiva para garantir a proteção do território nacional. A segurança das fronteiras é um fator determinante para a estabilidade do país. A ausência de medidas rigorosas permite que atividades ilícitas continuem se fortalecendo, ampliando a influência do crime organizado e colocando em risco a soberania brasileira. Especialistas alertam que a vulnerabilidade nas fronteiras facilita não apenas o tráfico de drogas, mas também a entrada de armas ilegais e a atuação de facções criminosas que operam em diversas regiões do Brasil. Sem um controle eficiente, esses grupos ampliam sua rede de influência e desafiam as forças de segurança. A necessidade de uma estratégia integrada entre as forças de segurança se torna cada vez mais urgente. O fortalecimento da cooperação entre Polícia Federal, Forças Armadas e serviços de inteligência poderia minimizar os impactos do crime organizado e reforçar a fiscalização em áreas estratégicas. O descaso com a segurança de fronteira tem consequências diretas para a população, que convive com o aumento da violência e a expansão das redes criminosas para o interior do país. O tráfico de drogas, impulsionado pela fragilidade da fiscalização, gera impactos devastadores na sociedade e contribui para o crescimento da criminalidade em áreas urbanas e rurais. A ausência de políticas públicas eficazes também prejudica o desenvolvimento econômico das regiões fronteiriças, que enfrentam dificuldades para atrair investimentos e garantir melhores condições de vida para a população local. A insegurança afasta empresários e desestimula o crescimento econômico dessas áreas. O tráfico de drogas e armas não apenas fortalece o crime organizado, mas também gera desafios adicionais para as forças de segurança, que precisam lidar com organizações cada vez mais bem equipadas e estruturadas. A falta de recursos e investimentos compromete a capacidade de resposta do Estado. Analistas apontam que a inércia do governo em relação à segurança de fronteira reflete uma postura política que prioriza relações diplomáticas em detrimento da proteção do território nacional. Essa escolha tem permitido a expansão da criminalidade e a fragilização da soberania brasileira. As cobranças por ações efetivas se intensificam, mas até o momento não há indícios de que o governo federal esteja disposto a mudar sua abordagem. A falta de um plano estratégico para enfrentar esse problema compromete a segurança nacional e favorece o fortalecimento do crime organizado. A crescente influência de facções criminosas e cartéis internacionais evidencia a necessidade de um esforço conjunto para combater essas organizações. Sem uma resposta firme do governo, o Brasil permanece vulnerável às ações desses grupos, que se aproveitam da fragilidade da fiscalização para ampliar seu domínio. A segurança de fronteira deve ser tratada como uma prioridade nacional, com investimentos contínuos em tecnologia, infraestrutura e capacitação das forças de segurança. Somente assim será possível conter o avanço do crime organizado e proteger a população dos impactos dessa ameaça. A pressão por medidas concretas aumenta, mas o governo federal continua sem apresentar uma solução efetiva. A inação diante desse cenário crítico gera questionamentos sobre o compromisso com a segurança pública e a proteção da soberania brasileira. A situação nas fronteiras exige um posicionamento firme e ações imediatas. Enquanto o governo mantém uma abordagem diplomática e sem resultados práticos, criminosos seguem expandindo suas operações, colocando em risco a estabilidade do país. O fortalecimento da fiscalização e o combate efetivo ao crime organizado são fundamentais para garantir a segurança nacional. Sem uma mudança de postura, o Brasil seguirá vulnerável, permitindo que atividades ilícitas prosperem e ameacem ainda mais a soberania do país. E o futuro da Ucrânia diante da redução do apoio dos Estados Unidos? Os Estados Unidos decidiram cortar fundos destinados a diversos programas na Ucrânia, afetando diretamente setores estratégicos do país. Entre as áreas impactadas estão organizações que prestam suporte a veteranos de guerra e meios de comunicação locais, que dependiam desses recursos para manter suas operações em meio ao conflito. Na sexta-feira, dia 14, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou sobre as dificuldades que o país enfrenta diante da invasão russa. Em entrevista concedida à NBC, ele afirmou que a Ucrânia tem uma chance muito reduzida de resistir à ofensiva russa sem o apoio militar contínuo dos Estados Unidos. Zelensky destacou que, em cenários de guerra, mesmo diante de adversidades, sempre há uma possibilidade de resistência, mas enfatizou que sem o auxílio norte-americano essa chance se torna extremamente limitada. A declaração faz parte de uma entrevista completa que será exibida no domingo, onde o presidente detalha a situação do país e a importância do apoio externo. O corte no financiamento por parte dos Estados Unidos levanta preocupações sobre o impacto na capacidade da Ucrânia de manter suas operações militares e na assistência prestada aos cidadãos afetados pelo conflito. Programas essenciais para a reabilitação de veteranos e a sustentação da imprensa local agora enfrentam incertezas quanto ao seu futuro.
O governo ucraniano tem buscado alternativas para lidar com a redução da ajuda internacional, procurando reforçar parcerias com outros países e organizações. No entanto, o apoio norte-americano sempre foi considerado um pilar fundamental para a manutenção da resistência contra a ofensiva russa. Autoridades ucranianas expressam receio de que a diminuição desse suporte resulte em dificuldades operacionais para as forças armadas do país. Além disso, há preocupações sobre o impacto na moral das tropas e na população, que enfrenta as consequências diretas do conflito prolongado. A comunidade internacional acompanha atentamente os desdobramentos dessa decisão, com especialistas analisando possíveis cenários para a Ucrânia sem o auxílio norte-americano. Muitos apontam que a continuidade do apoio militar é essencial para equilibrar as forças no campo de batalha e evitar avanços significativos da Rússia. A administração norte-americana justificou os cortes como parte de um redirecionamento de recursos e ajustes nas prioridades de financiamento internacional. Entretanto, a decisão gerou debates dentro do próprio governo dos Estados Unidos, com alguns parlamentares defendendo a manutenção da assistência à Ucrânia. A Ucrânia, desde o início da invasão russa, tem contado com o suporte de diversos países aliados, incluindo membros da União Europeia. No entanto, o auxílio dos Estados Unidos sempre teve um papel central na estratégia de defesa do país, fornecendo armamentos, equipamentos e suporte logístico. Zelensky tem intensificado esforços diplomáticos para garantir que o apoio internacional continue, argumentando que a luta da Ucrânia também representa a defesa da segurança europeia e da estabilidade global. O presidente tem feito apelos a líderes mundiais para que não reduzam os esforços de assistência. Enquanto a situação no campo de batalha segue instável, a incerteza quanto ao futuro da Ucrânia sem o suporte norte-americano preocupa tanto a população quanto as lideranças políticas do país. A necessidade de recursos para a continuidade das operações militares e humanitárias permanece uma questão urgente. O governo ucraniano também tem buscado formas de fortalecer sua economia e infraestrutura para diminuir a dependência de assistência externa. No entanto, em meio a um conflito de grande escala, a viabilidade de uma autossuficiência imediata ainda é desafiadora. A imprensa internacional segue monitorando a reação de outros países diante dessa mudança na postura dos Estados Unidos. Há expectativa de que novas negociações possam reverter ou atenuar os cortes, permitindo que a Ucrânia continue recebendo parte do apoio essencial. Especialistas alertam que qualquer enfraquecimento na capacidade de defesa da Ucrânia pode ter repercussões significativas para a segurança global. A preocupação é que a redução da assistência dos Estados Unidos possa encorajar a Rússia a intensificar suas operações militares. Zelensky segue firme na posição de que a Ucrânia precisa do apoio contínuo de seus aliados para garantir a sobrevivência e a soberania do país. Ele reforça que a resistência ucraniana não é apenas uma luta local, mas sim um esforço para impedir a expansão de conflitos e preservar a estabilidade na região. Diante desse cenário, resta saber como a comunidade internacional reagirá à diminuição do financiamento e se novas estratégias serão adotadas para garantir a segurança e o suporte à Ucrânia. O desenrolar dos próximos meses será decisivo para definir o rumo do conflito e o futuro da nação ucraniana. A entrevista completa de Zelensky à NBC, prevista para exibição no domingo, poderá trazer mais detalhes sobre a posição do governo ucraniano e suas expectativas quanto ao apoio externo. As declarações do presidente serão fundamentais para avaliar as possibilidades que a Ucrânia ainda tem diante desse novo contexto. Gostou do vídeo? Curte, comente, compartilhe, nos siga, deixe sua opinião.